amados e queridos ouvintes, tenha todos um bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor Deus habite no teu coração, no teu entendimento e te guie, te dirija em toda a tua trajetória, que você seja guiado pelo Espírito de Deus. Que as bênçãos de Deus pousem sobre sua vida, sobre o seu lar, sua família, seu trabalho, onde você estiver, que haja prosperidade em vossas vidas. Passando aqui nessa terça-feira, 23 de dezembro, o ano aí aproxima o final de 2025. Não sei como passou este ano de 2025 para vocês. Para mim eu passei bem, graças a Deus. Mas que continue Deus abençoando a vida de vocês e que esse ano que se aproxima, vocês tenham muitas alegrias, muitas novidades, novidade boa, vivendo com Cristo. Quero aqui deixar aqui um versículo bíblico que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 6, e o versículo de número 15, a parte B, e o versículo 16 também, e o 17, vou ler, que diz assim: Ah, meu Senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra eles. Ou melhor, vou repetir: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abre os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meus amados que me escutam, preste bem atenção nesta palavra, uma palavra que, quando eu leio ela, eu me sinto encorajado para vencer os obstáculos da vida, as diversidades. Me encoraja, porque assim como o Senhor operou no passado através dos seus servos profetas, Ele continua operando hoje na minha e na tua vida. Pois Ele é o mesmo, lá em Hebreus, está dizendo, Hebreus 13, 8, se não me engano, diz que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele não muda. Ele é Deus de eternidade a eternidade. E essa passagem era uma passagem que é bastante conhecida de alguns leitores da Bíblia, né? Essa passagem conta um momento em que o rei da Síria fazia guerra contra Israel e ele armou um acampamento, convidou seus moços e armou um acampamento para uma armadilha contra o povo de Israel. Só que em Israel havia homens de Deus que andavam em comunhão com Deus. O profeta Eliseu estava lá. E tudo o que se passava, que o adversário aprontava contra o povo de Deus, ele chegava até o rei de Israel e dizia: olha, vocês não passam em tal lugar, porque lá fizeram uma emboscada contra vocês. E assim Israel evitava de passar por aquele determinado lugar. Com isso, o rei da Síria ficou revoltado e falou, fez uma reunião com seus moços, com seus soldados, e disse:
Quem de vocês, porventura, é a favor do rei de Israel? Porque está acontecendo isso. Deve alguém aqui estar dando informação lá. E um dos moços disse para ele, para o rei de Israel: não, ó senhor rei. O que acontece é que lá em Israel tem um profeta Eliseu que ele faz saber ao rei de Israel o que tu fala na tua cama de dormir. O nosso Deus, ele vê todas as coisas e ele revela para o seu povo que anda temendo a ele. Então Deus revelava para Eliseu e Israel se livrava das emboscadas da Síria. Mas o rei da Síria ficou injuriado e falou: procura saber onde ele está, que eu quero mandar buscar ele. E informaram que ele estava em Dotã, uma cidade. Então o rei da Síria armou um grande exército e foi à noite para buscar o profeta Eliseu para prender. O que me chama a atenção aqui é o tamanho da covardia do inimigo. Para pegar um homem, ele juntou um grande exército e foi ainda à noite para buscar o profeta Eliseu. Ao chegar naquela cidade, né, o moço de Eliseu levantou-se primeiro, e quando ele levantou, ele viu que em volta da cidade estava cercada de um grande exército. Ele volta e diz para Eliseu, o texto que eu li aqui: ah, meu senhor, que fazemos? Que faremos? Eliseu responde para ele, e ele disse: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que são com ele. E orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do moço. Quando Deus abriu os olhos do moço, o moço viu que a cidade, né, que estava lá de frente, o exército que estava lá de frente, era bem menor do que o que estava em volta dele e de Eliseu. Porque em volta dele e Eliseu havia um exército bem maior e com cavalos e carros de fogo, que não tinha isso no exército da Síria. Então, meus amados e queridos ouvintes, o que eu quero dizer com isso, não importa qual é o exército que está te cercando, qual é a perseguição que está acontecendo, se é a doença, se é uma opressão, se é as lutas de cada dia, se é o desemprego, não importa o que está te afrontando. A palavra de Deus diz para você nesta manhã: não temas, não temas. Jesus, uma certa vez, né, naquele procedimento que curou aquela filha de Jairo, né, ele ia para a casa de Jairo e ali de repente veio alguém dar notícia para Jairo: não perturbe mais o mestre, não incomode mais o mestre, porque tua filha já está morta. Né? Olha a notícia que o adversário veio dar. Mas Jesus olhou para Jairo e disse para ele: não temas, crê somente. Jesus diz para mim e para você nesse dia de hoje: não temas, crê somente. Meus amados, nós precisamos acreditar que há um Deus nos céus que contempla todas as coisas e que Ele pode mudar a situação que nós enfrentamos. Basta tão somente confiar no Senhor, pois Ele é um Deus que pode todas as coisas. Creia você também. Acredite que Deus pode te dar vitória nessa tua situação. Levanta a cabeça, segue em frente. Deus não quer que ninguém fique prostrado. Nós só devemos prostrar diante do Senhor, derramando lágrimas diante dele. Que Deus abençoe o teu lar, a tua família. Forte abraço e até um próximo vídeo.